legal, Cícero. Queridos, eu estou usando a versão Peshitta. O texto Peshitta é uma versão feita entre os séculos 2 a 5 depois de Cristo. É a tradução do Antigo e do Novo Testamento, porém em aramaico. E esse nome Peshitta, essa palavra em aramaico, significa versão simples, comum, direta. Então, alguma coisa pode alterar na leitura do texto, mas eu quero convidá-los para que leiamos juntos a Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2 e o versículo de número 20. Eu quero falar hoje sobre como deixar Cristo viver em nós. No 3 você repete isso aí. 1, 2, 3, vamos lá? Como deixar Cristo viver em nós. Você que me acompanha em casa aí também, repita isso aí na sua casa. Como eu posso deixar Cristo viver em minha vida? De que maneira Cristo pode viver em mim? Como deixar Cristo viver em nós? Gálatas, capítulo 2, versículo 20, na minha tradução, diz assim: porque com o Cristo fui crucificado, e não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo vive em mim. E o vivo, mas o Cristo vive em mim. E o que agora vivo no corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e entregou a si mesmo por mim. Vamos repetir na minha tradução, só a parte A do texto eu falo, vocês falam após mim. Porque com o Cristo fui crucificado, e não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo vive em mim. Como deixar Cristo viver em nós? O Novo Testamento, Deus seja louvado pela vida do pastor Ricardo e toda a sua família também, toda a diretoria da igreja, Deus seja louvado por todos vocês. O Novo Testamento possui 27 livros, 260 capítulos e 7.959 versículos, que estes livros estão organizados em 4 grupos de livros. O primeiro grupo de livros nós conhecemos como biografia, que são os 4 primeiros evangelhos que narram a história de vida e o ministério do Senhor Jesus. O segundo grupo de livro nós chamamos de históricos, composto por um só livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. O terceiro grupo de livros chamado de epístolas, missivas ou cartas, que são as 21 epístolas do Novo Testamento. E o quarto e último grupo de livros, chamado de proféticos, composto por um só livro profético, que é o livro do Apocalipse. O texto que nós, ora, acabamos de ler, está inserido na terceira parte de livros do Novo Testamento, que são as epístolas. E as epístolas estão divididas em 2 grupos. Nós temos as epístolas paulinas, que são 13 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, e temos as epístolas gerais, também chamadas de universais ou católicas, porque nós somos católicos. A palavra católico vem do latim católica, significa universal, pertencente à Igreja Universal, não a Igreja Universal dos nossos irmãos, universal, Igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escrevera 13 epístolas que também estão organizadas em 4 grupos. E para a gente entender essa epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, é necessário eu te contextualizar para nós entendermos o momento em que Paulo está escrevendo ou escrevera este texto. As epístolas de Paulo dividem-se em 4 grupos. O primeiro grupo, as epístolas do cárcere. São as epístolas que o apóstolo escrevera enquanto estava preso em Roma ou em Cesareia, como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. O segundo grupo das epístolas de Paulo são as epístolas pastorais,
aquelas que ele escrevera para os jovens pastores Tito, que era pastor da ilha de Creta, e Timóteo, que era pastor da cidade de Éfeso, ambos novos no ministério, e eram obreiros do apóstolo Paulo, e ele escreve essas epístolas pastorais para orientá-los de que maneira eles deveriam exercer o ministério. O terceiro grupo de epístola paulina é chamada de epístola híbrida, porque a segunda epístola de Paulo a Timóteo, ela é híbrida porque ela tanto pertence ao grupo das epístolas pastorais, como também ela é uma epístola do cárcere. E o quarto e último grupo das epístolas do apóstolo Paulo é chamado de epístolas escritas durante as viagens missionárias, que são elas: Gálatas, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª aos Coríntios e Romanos. O apóstolo Paulo empreendera pelo menos 3 grandes viagens missionárias. Alguns eruditos da área da geografia bíblica acreditam que ele tenha viajado à Espanha, o que não se tem muita certeza, mas as 3 viagens de Paulo estão relatadas no livro dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 13, o versículo 13 do Atos, Paulo realiza a primeira viagem missionária no ano 46 e ela dura até o ano 48. No capítulo 15, o versículo 39 de Atos, Paulo realiza a segunda viagem missionária. Ele começa no ano 49 e termina no ano 52 depois de Cristo. No capítulo 19, ele realiza a terceira viagem missionária. Ele começa no ano 53 e termina no ano 57 depois de Cristo. E foi exatamente em sua primeira viagem missionária que o apóstolo Paulo conheceu a região da Galácia. Essa região que ficava no centro da Ásia Menor e que a Bíblia faz questão de mencionar as cidades que o apóstolo Paulo pregara e conhecera na Galácia, também conhecida como a região da Anatólia, o que hoje corresponde à atual Turquia, cuja capital é Istambul. Paulo passou em Listra, Derbe, Icônio e Antioquia da Pisídia. E ali o apóstolo Paulo ganhou muitas pessoas para Cristo. Muitos conheceram o Evangelho, a mensagem de Cristo. Só que a primeira viagem encerrou no ano 48. Paulo volta outra vez para a base missionária, que era Antioquia da Síria, de Atos 13, versículos 1 a 4. Aquela igreja que tinha muitos doutores, e um desses doutores era Saulo e o outro Barnabé, que são os missionários que são custeados, enviados por aquela igreja para a realização desse grande projeto. E ao voltar, chega na Galácia um grupo de cristãos, porém cristãos judaizantes, que diziam o seguinte: olha, Gálatas, vocês estão errados. O evangelho que Paulo pregou para vocês está errado. Não é só esse negócio de salvação pela graça, de justificação pela fé. Vocês têm também que circuncidar. E não só circuncidar, vocês precisam também seguir os rituais judaicos. Vocês precisam cumprir o cerimonial da lei, senão vocês não serão salvos. E Paulo é informado de que este grupo de judeus cristãos chegou lá e estava lá. E parece que eu vejo o apóstolo Paulo pegando a sua pena, pegando o seu pergaminho e escrevendo para os Gálatas durante algumas de suas viagens e gritando: olha, Gálatas, vocês não precisam mais de ritual judaico. Vocês também não precisam de cerimonialismo judeu. Vocês não precisam de quipá, de talite. Vocês não precisam de seguir o cerimonialismo da lei. Sabe por quê? Porque nós já estamos crucificados com Cristo. E agora vivo não mais eu, mas o Cristo vive em mim. Aleluia. Quem pode glorificar esse Cristo aqui essa noite? Mas a grande pergunta que nós temos que fazer aqui é: o que eu preciso fazer para Cristo viver em mim? O que você precisa fazer para Cristo viver em você? O que nós precisamos fazer para Cristo viver em nós? Número 1, para que Cristo viva em nós, nós precisamos viver o verdadeiro Evangelho. Repita isso comigo: para que Cristo viva em mim,
Eu preciso viver o verdadeiro evangelho. E em relação ao verdadeiro evangelho, você precisa anotar 3 coisas. Primeiro, o evangelho não é de homem. Bíblia aberta, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Veja o que diz o apóstolo. Porque vos dou a conhecer, meus irmãos, que o evangelho anunciado por mim não surgiu dos homens. Porque certamente não recebi, nem me foi ensinado da parte de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. O evangelho não é de homem. O evangelho não é de Pedro. O evangelho não é de Paulo. O evangelho não é de Calvino, apesar de ter deixado as suas institutas. O evangelho não é de Jacobus, Armínios, apesar de ter deixado grandes legados teológicos. O evangelho não é de Santo Agostinho, também não é de Tomás de Aquino, considerado o doutor da igreja. O evangelho é de Cristo Jesus. O evangelho é de Jesus. E Paulo está deixando isso claro, que o evangelho não é de homem algum. Nenhum homem pode ser o detentor do evangelho. Só Jesus que é o próprio evangelho. Por que, pastor, que Jesus é o próprio evangelho? Porque Jesus é as boas novas de Deus para a humanidade. São as boas notícias de Deus para os homens. É Cristo Jesus. Segundo lugar, em relação ao evangelho, o evangelho não pode ser adulterado, falsificado, manipulado. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 8. Veja o que diz o apóstolo. Mas espanta que tão rapidamente vos desviastes do Cristo que vos chamou por sua graça a outro evangelho. É interessante porque aqui o apóstolo Paulo utiliza a palavra grega héteros. Héteros significa de tipo e valor diferente. Paulo está dizendo, vocês deixaram o verdadeiro evangelho por um evangelho diferente, por um evangelho de tipo diferente, por um evangelho manipulado, por um evangelho falsificado. Não é Jesus e a rosa, não é Jesus e o sal grosso, não é Jesus e o pé do apóstolo, não é Jesus e a piscina, não é Jesus e a vassoura ungida, não é Jesus e o copo com água em cima do rádio, não é Jesus e as campanhas, não é Jesus e isso e aquilo. É somente Cristo suficiente no evangelho. É só Jesus. O evangelho manipulado, evangelho falsificado. Mas por que o evangelho outro, de tipo diferente, falsificado, manipulado, chama tanto a atenção das pessoas? Vocês já viram aquele popular ditado que a mentira tem pernas curtas? Na verdade eu digo diferente. O falso evangelho, ele só ronda e roda o mundo, enquanto o verdadeiro evangelho está calçando os sapatos. E quando o verdadeiro evangelho calça os sapatos, Deus acha um crente sincero. Em qualquer denominação, há sempre alguém que levanta a bandeira do verdadeiro evangelho. E o que é o verdadeiro evangelho? O apóstolo Paulo vai deixar claro aqui a partir do versículo 7, ele diz assim, o qual não existe, porém há alguns que vos perturbam. Paulo está dizendo, não existe um outro evangelho, mas tem pessoas que inventam um outro evangelho para perturbar a igreja. E ele diz assim, para perverter o evangelho do Cristo. Mas mesmo se nós, ou um anjo do céu, vos pregar algo além do que vos temos pregado, seja anátema. A expressão aramaica que é nivererim, que significa amaldiçoado, fora da congregação, fora da comunhão. Se alguém trouxer consigo outro evangelho, não nos pertence, não é de nós, porque o evangelho só é verdadeiro quando apresenta a obra redentora, salvadora, reconciliadora de Cristo Jesus, feita por nós, porque está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o evangelho.
Em relação ao evangelho, você deve anotar uma terceira coisa. Você quer que Cristo vive em você? Para Cristo viver em você, você precisa viver o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, número 1, não é de homem. Número 2, não pode ser manipulado. Número 3, o verdadeiro evangelho é transformador. Transformador. Eu fiquei aqui emocionado, vendo os vídeos e pensando quando essa obra iniciou, há 15 anos atrás. Talvez não passava nos melhores sonhos do meu cunhado toda essa gente, toda essa estrutura, porque talvez as condições daquela época fazia pensar pequeno. Mas veja o que é o evangelho. Ele vai transformando em rua, casa em casa, bairro em bairro. Tem gente aqui que saiu do outro lado da cidade para vir aqui, porque você sabe que aqui prega-se o verdadeiro evangelho, porque o evangelho é transformador. O evangelho é transformador. A prostituta entra aqui prostituta, mas ela não permanece prostituta, ela sai uma dama para a glória de Deus. O traficante entra aqui traficante, mas ele não permanece um traficante, ele sai um pastor, um evangelista, um teólogo. Alguém entra aqui arrebentado. Quantas histórias aqui de gente estralhaçada, de gente vendo vida miserável, em um estado horrível, mas você entrou por essas portas, ouviu o evangelho, e o evangelho mudou a tua história, mudou a tua vida, transformou. E são 15 anos de história do evangelho transformando vidas, transformando pessoas. Você pode glorificar a Deus por isso? Se é para aplaudir, aplauda forte, irmão. Veja o que o apóstolo Paulo diz no capítulo de número 1. Ele vai falar sobre a transformação que aconteceu na sua vida pelo poder do evangelho. Ele diz no capítulo de número 1, a partir do versículo 20, que as pessoas que o conheciam como perseguidor, agora estavam impactadas, encantadas, porque o perseguidor passou a ser perseguido. O Saulo, que perseguia, que matava, agora é o embaixador das prisões por Cristo Jesus. É o pregador do evangelho. É isto que o evangelho faz. O evangelho é transformador. Eu gosto de uma frase de Santo Agostinho, quando ele disse o seguinte: se você crê somente naquilo que gosta no evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você crê em si mesmo. Porque o evangelho vem sempre para mudar, para confrontar as nossas ideias, os nossos pensamentos, a nossa maneira de enxergar e ver o mundo. Tem que passar pelo crivo das Escrituras. Elas são a lente com as quais nós devemos enxergar o mundo. E quem vive o verdadeiro evangelho não teme em levantar a bandeira das Escrituras, do que elas dizem, e dizer ao mundo e aos homens que só por meio delas nós temos a salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ah, pastor, eu quero que Jesus vive em mim. Você quer que Jesus vive em você? Número 2, para Cristo viver em nós, precisamos crucificar. Diga isso: para Cristo viver em mim, eu preciso crucificar. Primeira coisa que eu preciso crucificar: eu preciso crucificar o meu eu. É interessante porque veja o que o apóstolo Paulo diz: e agora vivo não mais eu. Texto grego aqui, ego. Não vive mais o Paulo. Não é mais o Paulo que se manda, que se controla, que é o dono de si. Quando Jesus nos fez a proposta do Evangelho, Lucas capítulo 9, versículo 23, o que Jesus disse? Se alguém, é condicional, ninguém é obrigado, se alguém quiser vir após mim, primeira coisa que tem que fazer, matar o eu, negue-se a si mesmo. Ou coisa dura, ou coisa difícil, negar a nós mesmos. Porque esse nosso eu, esse nosso rompante, nos faz às vezes pensar de que somos dono de nós mesmos, de que temos poder de decisão, de que podemos fazer o que bem pensarmos da nossa vida. Mas Paulo diz: eu crucifiquei o meu eu.
É interessante porque o texto grego diz assim: não sou eu, olha o que diz o texto grego, não vivo mais como eu vivia, mas de uma nova maneira. Não vivo mais como eu vivia, é a transliteração direta do grego, mas de uma nova maneira. Eu matei o meu eu matei o meu ego, eu tirei o meu eu, para que aquele que disse, eu sou o pão da vida, para que aquele que disse, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para que aquele que disse, ainda antes que Abraão existisse, eu sou, para que aquele que disse, eu sou o que sou, para que ele viva em mim, e ele cresça, e eu desapareça, porque toda a honra, toda a glória é para ele. Mas como tem gente pretensiosa em nossas igrejas, que às vezes diz assim, o culto só foi bom porque eu preguei. A igreja só está indo porque eu sou o pastor. Se eu não cantasse, não tinha acontecido nada. Se eu, quem já crucificou o seu eu, não fala se eu, fala se ele. Se não fosse ele, foi por causa dele que eu não morri, foi por causa dele que eu estou aqui, foi por causa dele que eu estou pregando. É tudo para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. É ele. Você precisa crucificar, eu preciso crucificar. Número 1, crucificar o eu. Número 2, você quer viver o verdadeiro evangelho? É necessário crucificar a nossa carne. Veja o que ele diz em Gálatas capítulo 5. Bíblia aberta, por gentileza, acompanhe o texto. E o versículo 24. Porque os que são de Cristo, ou os que são do Cristo na minha tradução, crucificaram sua carne com todas as suas aflições e paixões baixas. Essa tradução está perfeita. Deixa eu te explicar uma coisa. Na minha linha teológica, porque há quem é holista, há quem é dicotomista, eu sou tricotomista. Eu acredito que a composição do homem é pneuma, psique e soma. Espírito, alma e corpo. E nessa composição, para você entender o que Paulo está falando aqui com crucificar a carne. Os termos que aparecem no Novo Testamento grego para corpo é um, e o que aparece para a carne é outro. A palavra que o apóstolo Paulo utiliza quando ele vai falar sobre corpo, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele diz assim: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Deus vivo, e que vocês não são de vocês mesmos, mas vocês são morada, casa de Deus. Vocês não sabem disso? Quando Paulo fala do corpo, ele utiliza a palavra grega soma, que é a palavra para corpo. Mas aqui ele não fala assim, os que estão de Cristo crucificaram o corpo. Não é isso que está no texto. Ele diz, os que são de Cristo crucificaram a carne. Aí é outra palavrinha, palavra sarx. Sabe o que significa sarx? Natureza vil, natureza baixa. Sabe Romanos capítulo 7, versículo 18? Quando Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. De natureza que com a lei do Espírito de vida, eu quero fazer o bem. Mas tem uma lei dentro de mim que fica guerreando para que eu faça as coisas ruins. Isso é a carne. A carne, ela está tomada de epitomia, que é a palavra grega para concupiscência, forte desejo. Desejo de fazer o que é mal, desejo de fazer o que é ruim. É difícil viver o verdadeiro evangelho. Chegar aqui e cantar, já estou crucificado com Cristo, é uma coisa. Pregar, agora viver, é matar essa carne. Sabe, irmão, sabe qual é a pior ovelha que tem na igreja aqui? É aquela que você vê todos os dias diante do espelho. Nós somos ruins para nós mesmos. Às vezes eu chego diante do espelho, dou uma olhada e falo assim, Tiaguinho, tome cuidado, filho. Essa carne sua é terrível. Ela pode te levar à ruína. Ela pode te levar ao buraco, ao precipício. O que Jesus Cristo disse? Mateus 26, 41, Jesus falou sobre isso. Vigiai porque o Espírito está, mas a carne é. Aí um dia um irmão chegou para mim na igreja que eu era pastor.
Pastor, pequei de novo, você sabe como que é, né? A carne é fraca. Eu falei, mas o pecado não é vitamina, filho. Não é pecando que você vai fortalecer a sua carne. Jesus disse que o Espírito está pronto para resistir, pronto para dizer não, pronto para honrar o Senhor. O Espírito está pronto. Aí Paulo está falando, olha gente, o corpo já está santificado, o Espírito está aí. Só que essa carne velha, todos os dias, vocês têm que crucificar ela, matar ela, para que ela não atrapalhe vocês de servir a Deus e de honrar a Deus. Porque quem vive o verdadeiro evangelho não faz a vontade da carne, faz a vontade do Deus Todo-Poderoso. Mas há muitos crentes carnais. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo disse que não poderia conversar melhor com os coríntios, porque eles eram carnais. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 8, Paulo fala que aqueles que são da carne inclinam-se para a morte, porque a inclinação da carne é a morte. O que tem de cristãos carnais que não gostam da Bíblia, que não gostam da oração, que não gostam do culto, que não participam dos trabalhos da igreja, que não se envolvem com o reino de Deus, porque estão, como foi representado aqui, envolvidos em suas paixões, imbuídos em suas carnalidades. Mas o Espírito te trouxe aqui esta noite para falar com você. Crucifica a tua carne para que a minha glória resplandeça e apareça em sua vida. Queremos viver o verdadeiro evangelho? Quem ainda quer viver o verdadeiro evangelho, diga glória a Deus. Diga aleluia. É que eu sou pentecostal, irmão. Volta e meia eu gosto de ouvir um glória a Deus. Sabe o que acontece, queridos? Nós falamos muito do evangelho. Eu quero o evangelho, eu quero viver esse evangelho. Mas para viver o verdadeiro evangelho, além de crucificar o seu eu, além de crucificar a sua carne, você precisa crucificar o velho homem. Eles estão atrelados ali. Mas eu quero te explicar um texto aqui. Romanos capítulo 7, versículo 24, que é o final desse, podemos dizer, dessa descrição que o apóstolo Paulo faz da natureza vil, baixa, da sarx. O apóstolo vai dar um grito alto, parece que é um grito que é oriundo da sua alma. Ele grita, miserável homem que eu sou. Veja lá a exclamação, é um grito. Quem me livrará do corpo desta morte? Veja lá a interrogação, ele faz uma pergunta. Quem me livrará do corpo desta morte? O teólogo britânico Adam Clarke, teólogo metodista muito conhecido, ele entendeu essa declaração de Paulo como uma referência às palavras de Virgílio, poeta romano do ano 70 antes de Cristo, quando Virgílio escreveu o grande poema A Eneida, no canto 8, os versos 478 a 485, Virgílio conta a história dos piratas etruscos, que quando um dos etruscos era morto ou violentado por qualquer outra tribo, por qualquer outro grupo, a punição que os etruscos eles colocavam, a punição era essa: pega o corpo daquela pessoa que ele matou e amarra no corpo vivo. Então aquele corpo era amarrado no corpo vivo, e aquele cidadão saía andando pela rua onde ele fosse, ele ia com aquele corpo comer, dormir, beber, e o corpo ia entrando em estado de putrefação. Isso ficou conhecido como necroforia. Necro é a palavra para cadáver. A palavra foria vem do verbo grego forel, que significa carregar, levar. Em outras palavras, levar um corpo morto, amarrado a um corpo vivo. Paulo está gritando, Paulo está desesperado, porque ele está dizendo, eu sou um miserável, eu sou apóstolo, sou plantador de igreja, eu prego, tenho os dons do Espírito Santo, mas eu não consigo me desamarrar, me livrar desse homem velho que está amarrado em mim. Eu sou miserável, quem me livrará? Ele grita, quem me livrará? Como que eu vou me livrar desse corpo morto? Como que eu vou me livrar deste homem morto? Aí ele escreve aos Efésios, do capítulo 4, versículo 17 ao 24. Ele fala, despojem do velho homem. Se revistam do novo homem, que foi criado segundo Deus.
O que Deus está falando para você aqui esta noite é: este homem velho está amarrado em você. Volta e meia o homem velho quer aparecer. Às vezes no trânsito. Você já passou por aquela situação que você fala, você foi num local, aí tinha uma fila, e aquilo foi te agoniando. Você fala, daqui a pouco eu vou quebrar computador, vou quebrar cadeira. Você é crente, mas você está lá, já estou revoltado. Aí quando você ia gritar, entrou alguém e disse: graça e paz, querido, tudo bem? Você ficou desmontado, né? Naquela hora Deus deu um basta no seu velho homem, né? Quantas vezes o velho homem quer aparecer? O velho homem quer surgir. Ah, eu não gosto do irmão fulano. Se ele falar comigo hoje a gente se pega. Eu não vou com a cara do pastor Ivan. Gosto da igreja, mas não gosto do pastor Ivan. Não gosto desse, não gosto daquele. Isso são sentimentos, pensamentos do velho homem. Porque o velho homem, ele não é segundo Deus. Ele é segundo a nossa velha natureza. Ele é baixo, ele é vil. Mas você quer viver o verdadeiro evangelho? Deixa que um novo homem seja criado em você segundo Deus. Deixa o novo homem aparecer em você. Gandhi disse uma frase que deixou muito cristão preocupado em sua era. Gandhi foi fazer uma visita a uma igreja quando ele estava na África do Sul. Já era advogado. E ao visitar a igreja, o pastor estava pregando. E quando o pastor viu Gandhi entrar na igreja, pediu para que Gandhi fosse retirado da igreja pelo fato de Gandhi ser negro. Era o tempo do apartheid. E Gandhi disse assim: eu gosto muito de vocês cristãos. Aliás, eu gosto muito do Cristo de vocês cristãos. Mas não gosto dos cristãos. Porque vocês não se parecem com o Cristo que vocês pregam. Muitas vezes, o velho homem nos impede de refletir para as pessoas o nosso Cristo. Mas nesta noite, você tem a oportunidade de mudar de ideia. Para viver o verdadeiro evangelho, você vai pegar esse velho homem e vai crucificar ele. Nós precisamos crucificar o velho homem junto com as suas paixões. Precisamos crucificar o velho homem junto com as suas práticas, junto com todos os seus desejos, que ele seja crucificado, porque nós somos novas criaturas para a glória de Jesus Cristo. Então eu gostaria, se você pudesse, desse a mão para esse irmão que está ao seu lado aí. São 15 anos de festa, de alegria. E falasse assim para ele, diga para ele, para ela. Todos aqui são conhecidos, é uma família. Diga para ele assim, ó: se acostuma comigo. Se acostuma com os meus defeitos. Se acostuma com o meu jeito. Sabe por quê? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Aqui são só 15 anos. Mas nós vamos passar a eternidade todinha juntos lá na glória, lá no céu. Quem tem essa esperança, glorifica bem forte ao nome do Senhor Jesus. Como que Cristo vai viver em nós? Como deixar Cristo viver em nós? Para que Cristo viva em nós, nós precisamos viver uma vida no Espírito. Nós precisamos viver uma vida no Espírito. Eu só posso provar que eu vivo o verdadeiro evangelho quando eu vivo uma vida no Espírito. E eu quero te dar algumas explicações de expressões parecidas com essas que aparecem no Novo Testamento. A primeira delas é a expressão que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5 e o versículo 16. O apóstolo diz assim, no versículo 16: digo, pois, andai conforme o Espírito, e jamais façais os desejos da carne. Essa palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é o verbo grego peripatel, que significa passear, seguir. É passear com o Espírito, é seguir o Espírito. Se nós passeamos com o Espírito, se nós seguimos o Espírito, nós estamos provando que estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Essa caminhada que o apóstolo Paulo faz a citação aqui, não é uma caminhada que eu vou hoje e amanhã eu não vou. Algo esporádico. Não, aqui ele está falando de uma caminhada contínua. Ele está dizendo assim, todos os dias, levante e siga o Espírito. Ande com o Espírito. Saia de casa com o Espírito. Vá trabalhar no Espírito. Volte do trabalho no Espírito. Esteja no culto no Espírito. Viva uma vida junto ao Espírito Santo de Deus. É isso que o apóstolo está falando aqui.
A outra expressão que ele utiliza é a expressão guiado pelo Espírito, o verbo grego ago, que significa submissão, direção do Espírito. É estar debaixo da ordem do Espírito, é estar submisso ao Espírito, é entender que é o Espírito quem tem que governar, que é o Espírito quem tem que controlar. Ele usa outra expressão, viver no Espírito, que vem do verbo grego zal, significa viver com a mente de Cristo, pensar como Cristo pensou, ser como Cristo foi. E por último ele vai, mais uma vez, dar uma outra palavra que Paulo utiliza para andar no Espírito. É o verbo grego stoicheo, que significa um termo militar, que significa colocar em ordem, manter no mesmo passo. Eu gostaria de ilustrar isso aqui. Quero convidar o meu cunhado aqui, o pastor Ivan, para você entender isso. Paulo está referindo isso aqui a isso aqui. Um general que coloca um exército em ordem. Coloca um exército em ordem. E todo o exército levanta em ordem. E quem está à frente? O Espírito. E o exército está onde? Atrás. Caminhe, por favor. Onde o Espírito vai, o exército vai. A direção que o Espírito toma, o exército toma. Para onde ele for, o exército vai seguindo. Não é o exército quem caminha, é o Espírito quem vai levando este exército. Você entendeu por que essa igreja fez 15 anos? Muito obrigado, meu cunhado. Você entendeu por que essa igreja está comemorando 15 anos? Porque à frente dela tem um que vai na frente. E ele disse em Mateus 16, 18: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é dos presbiterianos, a igreja não é dos batistas, nem dos assembleanos, nem dos pentecostais, nem dos neopentecostais. A igreja é de Cristo Jesus. Ele diz: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque essa igreja é de Cristo Jesus. Você quer viver com Cristo? Quer viver Cristo? Número 2, você precisa ter o fruto do Espírito. E aqui eu quero fazer uma reflexão. Nunca se falou tanto dos dons do Espírito como em nossos dias. Nunca. Há muita gente apaixonada pelos dons do Espírito. Eu quero profetizar, eu quero revelação, eu quero isso, eu quero aquilo. Os dons do Espírito. Só que os dons do Espírito são dádivas, são presentes que o Espírito dá à igreja. E eles não estão necessariamente ligados ao caráter. A pessoa pode pregar muito bem e ter 2, 3 mulheres. A pessoa pode cantar muito bem, ser promíscuo. Pode fazer muita coisa bem feita na igreja e ter um caráter deformado. Porque dom não está ligado a caráter. Mas veja o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, confiança. Fruto é algo que precisa começar com a semente. Tem que preparar o solo, que dá trabalho, tem que esperar crescer, desenvolver. Aí eu gosto de uma outra expressão de Paulo, quando ele diz assim, para os Gálatas: até que Cristo seja formado em vós. Essa expressão dá a ideia da palavra grega para caráter, que é caráter. É como se um artista fosse esculpir uma imagem ou fazer uma pintura, que não é algo que se faz da noite para o dia, que precisa de tempo. Sabe o que Paulo está falando? Vocês precisam deixar que o Espírito Santo construa Cristo em vocês. Construa o caráter de Cristo na vida de vocês. E então vocês terão o fruto do Espírito. Nós precisamos pregar mais sobre o fruto. Porque o fruto fala de caráter, de mudança de vida, de transformação, de ser diferente. O fruto nos aproxima de Deus. O fruto nos salva da ira vindoura. O fruto nos leva a Deus. O fruto do Espírito é o que nós precisamos, é o que essa igreja precisa para mais 15 anos de história, para mais 15 anos de vitória. Nós precisamos viver uma vida com o fruto do Espírito.
Eu gosto de uma frase de São Francisco de Assis, quando ele disse: tome cuidado com sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas estão lendo. Se o seu vizinho tivesse uma oportunidade para falar de você aqui hoje, nesses 15 anos, o que ele falaria sobre você? O que ele falaria? O que o seu colega de trabalho contaria aqui hoje sobre você? Isso é ter o fruto do Espírito. Para finalizar as minhas palavras, se a gente quer viver o verdadeiro evangelho, se a gente quer que Cristo viva em nós precisamos semear no Espírito. Veja Gálatas capítulo de número 6. Gálatas capítulo de número 6. O apóstolo Paulo vai falar sobre esta semeadura no Espírito. Ele diz no versículo 8: o que semeia para a carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ele usa aqui a palavra grega espeiró, que significa espalhar, disseminar. Paulo está dizendo: disseminem, espalhe o Espírito. Leve o Espírito para o trabalho, para a faculdade, aonde você for, vá com o Espírito, anuncie o Espírito, fale do Espírito, fale das boas novas de Cristo, leve esse Espírito de vida e paz aonde você for. O que essa igreja precisa continuar fazendo é espalhar o Espírito, pregar o Espírito, levar vida, levar esperança, levar o Evangelho, levar Cristo, e Deus conta com você para isso. Levante a sua mão direita para o céu nesta noite. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu sei que os dias são difíceis, são desafiadores, mas eu quero sair daqui para viver Cristo, para viver o Evangelho, e eu vou espalhar o Espírito, lá no trabalho, na minha família, na faculdade, aonde eu chegar, alguém dirá: ali vem um homem, uma mulher cheia do Espírito, tomada pelo Espírito, que tem a presença do Espírito. Quem pode glorificar, quem pode adorar, quem pode exaltar a Deus por esta mensagem? Se de fato quisermos viver Cristo, ou deixar Cristo viver em nós, precisamos entender que o nosso louvor, o nosso motivo de glória e de adoração nunca será nosso, será sempre Cristo e o que Ele fez por nós. Veja Gálatas 6:14, Paulo diz assim: mas quanto a mim, eu não tenho do que me gabar. Eu gosto dessa tradução, me gabar, porque tem gente que se gaba demais. Eu não tenho do que me gabar, diz Paulo, senão somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz: na qual o mundo é crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo. A nossa única glória como igreja é o que Cristo fez por nós. Ah, mas talvez eu não te convenci ainda, e você está inquieto com alguma coisa. Ninguém, nada pode inquietar. Aliás, ninguém pode inquietar qualquer um cristão que tenha isso aqui. Olha o que ele diz no capítulo 6, versículo 17. Daqui em diante, ninguém me cause dificuldades, porque eu levo em meu corpo as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa levar essas marcas. A igreja precisa viver este Evangelho. Onde nós formos, onde nós chegarmos, alguém tem que falar o que fizeram em Antioquia. Aqueles ali são cristãos, são pequenos cristos, são parecidos com o Cristo que eles pregam. Quer viver Cristo? Faça isto e você será feliz e muito abençoado. Que Deus abençoe a todos vocês. Se podem, aplauda bem forte.